Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor seja convosco. Meus irmãos, hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Juízes, capítulo 4. Vamos começar com oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Pai, por mais um dia em Tua presença, pela Tua palavra que nos é disponível, Senhor Deus, pela liberdade que temos, Pai, de abrir a Tua palavra e aprendermos diretamente de Ti. Pai, quero pedir nesse momento que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar, Pai, direção no estudo da Tua palavra. Que possamos receber diretamente do Teu Santo Espírito toda a instrução e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, livro de Juízes, capítulo 4. Então hoje eu quero que a gente possa começar a pegar aquele padrão que a gente aprendeu, o padrão que é o padrão do livro de Juízes, e identifiquemos na história de Débora e Baraque os padrões que a gente viu na lição passada, ok? Então, primeiro, a gente vai lembrar, que o povo de Deus faz o que é mal perante ao Senhor. E uma vez que eles fazem o que é mal, eles sofrem as consequências. Em sofrendo as consequências, se arrependem e clamam ao Senhor. E em clamando ao Senhor, o Senhor levanta um juiz, um libertador, sobre o qual ele põe o seu Santo Espírito, e empoderado pelo Espírito de Deus, esse libertador recebe do próprio Deus nas suas mãos os inimigos de Israel. E claro, uma vez que libertam o povo permanece em paz até a morte desse juiz. Hoje a gente vai ver a história de Débora e Baraque. Débora é mencionada tanto como juíza quanto como profetisa. E aqui é que vai entrar um pouquinho do que é diferente, é único, é peculiar na história de Débora. Então, a gente vai ver no verso 4. Então vamos pegar as nossas Bíblias e vamos ler o verso 4. Capítulo 4, verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, quando a gente começa a entender que Deus faz questão de colocar uma característica de um determinado personagem, de uma determinada pessoa, é porque ele quer mostrar essa característica para nós. Então, quando ele fala que Débora julgava, mas ela era profetisa, a gente vai ver que tem uma razão para isso. Então, claro, no início do capítulo 4, a gente vai ver que mais uma vez os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E eles foram escravizados por Jabim, rei de Canaã. E Jabim tinha um general, um comandante do seu exército que se chamava Sísera. E claro, é por meio deles que vem a opressão do povo de Israel. E aí, a gente vai ver no seguir da história o verso-chave para a gente entender aqui o que Deus quer falar comigo e com você hoje, está aqui no verso 6. Por quê? Porque Débora manda chamar a Baraque. E aí, ela faz uma pergunta a Baraque. Leia comigo aqui o verso 6. Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. E aí é que começa a ficar interessante a nossa história. Porque Baraque, pelo que a profetisa, a juíza Débora está falando, fica quase que subentendido que Baraque já tinha recebido o comando do próprio Deus. E em escolhendo não obedecer ou em não tendo a convicção de que aquilo provinha do Senhor, a juíza profetisa Débora
o chama e reforça o comando que foi dado a Baraque. Eu tenho uma pergunta para você e eu quero que você comente aqui conosco. Quantas vezes, ou se já houve alguma vez, que você ficou em dúvida se de fato era Deus falando contigo? Por meio da sua palavra, por meio de um profeta, por meio de alguém próximo? E não satisfeito, Deus dá uma segunda chamada. Você ainda hesitou? Você continua duvidando? E aí a gente vai ver o teor desse livro, dessa história de Débora e Baraque, que é a hesitação que nos leva a perder a honra da vitória. Deus chamou Baraque para destruir o exército inimigo. A sua hesitação fez com que ele perdesse a honra dessa vitória. E é aí que entra o lado profetisa de Débora. À medida que Baraque recebe vamos subentender aqui, a segunda vez o chamado do Senhor para ir e destruir Sísera e o seu exército. E ele fala: eu só irei se você for comigo, Débora. Aí Débora entrega uma profecia. Leia comigo o verso 9. Aqui é Débora respondendo para Baraque: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Meus irmãos, foi como eu falei. Se Deus fez questão de marcar essa característica de Débora sendo profetisa, é porque Ele tem algo para nos falar por meio disso. E Débora profetizou aqui. E a gente tem que entender que o profeta não fala motivado por vingança, por orgulho, soberba, retaliação, nada disso. O profeta, ele é boca do Senhor. Ele fala em nome do Senhor. E ela só entregou a ele: eu vou com você, mas saiba que Deus vai entregar a Sísera na mão de uma mulher. E claro, a gente vai ver a história transcorrer, a gente vai ver Baraque e os 10.000 que ele levantou literalmente derrotar, exterminar todo o exército de Sísera com seus 900 carros de ferro. Mas Sísera escapa. E na sua fuga, Sísera acha uma tenda e tinha uma mulher nessa tenda, chamada Jael. E ele pede ela algo de beber. Em vez de ela dar água, ela dá leite para ele. E parece que ele está cansado. Então ele dá um comando para ela para que ela vá para o lado de fora da tenda e que se alguém perguntar se tem alguém na tenda, ela fale que não. E claro, entendendo que ele estava fugindo, tinha acabado de sair de uma batalha, estava fugindo, estava cansado, parece que foi estratégia do Senhor entregar ele ali nas mãos de Jael. Porque Jael, uma vez que percebe que ele cai num sono profundo, ela pega uma estaca e uma marreta e finca essa estaca na face de Sísera, matando ele. E no final,
Quando Baraque chega procurando Sísera, ela vai de encontro, ele fala: eis que eu sei onde está o homem que tu estás procurando. E ela mostra Sísera morto para Baraque. E hoje, para a gente encerrar, só para a gente identificar também os pontos do nosso padrão que a gente já identificou no estudo passado, o verso 24 vai dizer que e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então hoje a gente vai terminar lembrando que Deus usa o juiz empoderado pelo seu Santo Espírito para trazer libertação para o seu povo. E aí, no nosso próximo capítulo, a gente vai concluir com um momento de exaltação ao Senhor e o último padrão da história de Débora e Baraque. Mas que eu e você possamos nos sentir abençoados pelo estudo, pela instrução, pelo ensino da palavra, e que a gente se sinta muito encorajado a não permitir que a nossa hesitação, que a nossa dúvida nos roube a honra da vitória que Deus vai nos conceder. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó amado Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua revelação, pela Tua verdade. Pai, eu quero clamar, Pai, para que os meus irmãos e irmãs não tenham as mesmas dúvidas que Baraque, não tenham a mesma hesitação que Baraque. E que o Senhor, Pai, que o Senhor venha entregar a vitória para cada um de nós. Eu não sei quais são, Pai, as aflições que meus irmãos estão passando. Eu não sei quais são as dificuldades, quais são as batalhas, mas eu sei que Tu és um Deus que inclina os Teus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E que o Senhor nos dá vitória de acordo com a Tua vontade. Por isso eu peço, Pai, um alinhamento dos desejos dos corações meu e dos meus irmãos com a Tua vontade, com o Teu propósito. E assim temos a certeza de que teremos vitória em Ti. E por isso, Pai, Te louvo. Por isso, Pai, Te agradeço. Que possamos, Pai, viver sempre, Pai, com a fé, com a certeza, com a convicção de que Tu és Deus. Tu és aquele, Pai, que criou tudo e todos. E em Ti nós temos esperança, fé e salvação. E por causa disso, vamos viver a vida eterna na glória contigo. Por isso te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro com a palavra.